Fala aí pessoal, Cavalinhos da Serpente na área. Gente, aqui é o Cavalinho do Londrina. E aqui nós vamos contar uma historinha bíblica pra vocês. Rapidinho. Nós vamos ler da criação do mundo até a queda. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sob a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, e Deus disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Assim aconteceu, e Deus chamou o firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar. Num só lugar. E apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca a terra e o ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas e deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminarem a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas por enxames de seres vivos, que as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam na terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem nela, tenham domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, todos, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado
todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será de alimento. E isso aconteceu, e assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo no que neles há. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não a tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas do fôlego de vida. O homem se tornou um ser vivente. O Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim e lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há outro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ónix. O nome do segundo rio é Gion. É o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo leste da Síria. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que é semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra e todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair sobre Adão um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a mulher e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, que era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dela nem tocar nela, para que não venham a morrer. Serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável
para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido e ele comeu. Seus olhos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no meio do jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: O que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó de todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: Aumentarei em muito o seu sofrimento na gravidez, com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: Por ter dado ouvidos à sua mulher, à voz de sua mulher e comido da árvore da qual eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de pele com os quais vestiu Adão e Eva. Então o Senhor disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão. Tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou para fora do jardim do Éden, para cultivar a terra e da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia entre todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Gente, no próximo vídeo vamos ler Caim e Abel, os 7 de Caim e Abel até a corrupção do gênero humano. Valeu, pessoal!